A Lua tem sido uma companheira fiel do planeta Terra por bilhões de anos. Enquanto a Terra exerce uma força gravitacional sobre a Lua devido ao seu tamanho, a Lua também tem efeito sobre a Terra. Agora, os oficiais da NASA estão alertando para uma catástrofe global que será causada por um evento que acontecerá com a Lua, uma inundação maciça. O que está acontecendo na Lua? Como isso causará uma inundação sem precedentes na Terra e como isso afetará você? Nesse vídeo, nós mergulhamos nos avisos oficiais da NASA sobre essa inundação catastrófica. A Terra é presenteada com um companheiro fiel que a acompanha em sua jornada ao redor do Sol. Esta é a Lua, a fonte de alguma iluminação durante a noite. Por muitas razões, a Lua é especial para nós. É o objeto celestial mais próximo de nós e o único que tem sido visitado pelos humanos. A Lua tem estado perto da Terra por bilhões de anos, mas existem diferentes teorias sobre como ela foi formada. A principal teoria é que um objeto do tamanho aproximado de Marte colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Os destroços resultantes, tanto da Terra quanto do impacto, ocorreram para formar a Lua, que estava inicialmente em estado fundido. Dentro de cerca de 100 milhões de anos, a maior parte do oceano de magma global cristalizou-se com rochas menos densas e flutuando para cima e formando a crosta lunar. Com um raio de cerca de 1.080 milhas ou 1.740 quilômetros, a Lua é menos de um terço da Terra em largura. Em outras palavras, se a Terra fosse do tamanho de um níquel, a Lua seria tão grande quanto um grão de café. A Lua fica a uma média de 238.855 milhas, ou 384.400 quilômetros de distância, espaço suficiente para caber em 30 planetas do tamanho da Terra. Um fato interessante, mas desconhecido sobre a Lua, é que ela está se afastando da Terra. Entretanto, não há necessidade de temer que estejamos perdendo nosso único satélite, pois ele está se afastando a uma velocidade de 1 polegada por ano. Então, você vai olhar para o céu noturno em sua velhice e ainda vai ver a Lua. Enquanto isso, a maior das luas de outros planetas tem nomes individuais, ao contrário da Lua da Terra. Isto porque até Galileu Galilei descobriu as 4 luas de Júpiter em 1610 e ninguém tinha ideia de que outros planetas também tinham luas. Além disso, o mesmo lado da Lua está sempre de frente para a Terra, mesmo que ambos estejam girando. Isso é porque a Lua gira ao mesmo ritmo que gira em torno da Terra. Os cientistas chamam isso de rotação síncrona. A Lua tem um lado escuro, que é o lado distante ou o hemisfério que nós nunca vemos da Terra. Entretanto, o termo é enganoso, já que, como a Lua orbita a Terra, diferentes partes recebem luz solar ou escuridão em diferentes momentos. Na verdade, quando as pessoas falam sobre as fases da Lua, esta é a causa. Enquanto a Terra leva cerca de 365 dias para circundar o Sol, a Lua faz uma órbita completa ao redor da Terra em 27 dias e gira nessa mesma quantidade de tempo. Mas, como a Terra se move enquanto também gira, nos parece que a Lua orbita a Terra a cada 29 dias. Por isso, essas coisas, na verdade, não são como alguns dizem. E do que a Lua é feita? Ela tem um núcleo, um manto e uma crosta. Entretanto, comparado com outros corpos terrestres, o núcleo da Lua é pequeno. Este núcleo sólido, rico em ferro, tem apenas 149 milhas, ou 240 quilômetros de raio. Ele é cercado por uma casca de ferro líquido, que tem 56 milhas, ou 90 quilômetros de espessura. Há uma camada parcialmente fundida com uma espessura de 93 milhas, ou 150 quilômetros, cobrindo o núcleo de ferro. O manto da Lua estende-se do topo da camada parcialmente derretida até a parte inferior da crosta. Este manto provavelmente contém minerais como olivina e piroxeno, que são compostos de magnésio, ferro, silício e átomos de oxigênio. A crosta tem uma espessura de cerca de 43 milhas ou 70 quilômetros no hemisfério próximo da Lua e 93 milhas ou 150 quilômetros no lado distante. É feita de oxigênio, silício, magnésio, ferro, cálcio e alumínio, com pequenas quantidades de titânio, urânio, tório, potássio e hidrogênio. A Lua pode parecer calma, mas há muito tempo atrás ela tinha vulcões ativos. Eles estão todos dormentes hoje e não irrompem há milhões de anos. Como é a superfície da Lua? Graças às sondas e missões, nós sabemos como é a topografia da Lua e por que ela é assim. Ao contrário da Terra, a atmosfera da Lua é muito esparsa e não pode impedir que os objetos a atinjam. Portanto, a Lua está sujeita a uma constante barragem de asteroides, meteoroides e cometas. A colisão deixa inúmeras crateras para trás. Por exemplo, a cratera Tycho, que tem 52 milhas ou 85 quilômetros de largura. Ao longo de bilhões de anos, esses impactos têm acometido a superfície da Lua em fragmentos que vão de enormes rochas a pó. Quase toda a Lua está coberta por uma pilha de escombros de cinza-carvão, poeira em pó e detritos rochosos chamados de regolito lunar. O regolito é, na verdade, o pesadelo dos astronautas da Lua enquanto é carregado e entra em tudo, o sujando.
Por baixo está uma região de rocha rochosa fraturada, chamada de megarrególito. Os cientistas chamam as áreas claras da Lua de planície. As características escuras, conhecidas como Maria, são bacias formadas a partir de numerosos impactos e foram preenchidas com lava entre 4,2 e 1,2 bilhões de anos atrás. Essas áreas claras e escuras são rochas de diferentes composições e idades, e os pesquisadores a utilizam para determinar como a crosta inicial pode ter cristalizado a partir de um oceano de magma lunar. Hoje você encontra objetos feitos pelo homem na Lua. Estes contêm peças de equipamento, bandeiras americanas e até mesmo uma câmera deixada pelos astronautas. E você já viu imagens de astronautas andando na Lua? Você deve ter se perguntado por que eles parecem saltar. Isso vai acontecer com você quando você estiver em um lugar com menos gravidade do que a Terra. A gravidade na Lua é apenas cerca de 1/6 da Terra. Que tal sobreviver na Lua? Mesmo com os aparelhos mais sofisticados, você terá que ser muito resistente para permanecer a longo prazo no satélite. A temperatura na Lua atinge cerca de 260 graus Fahrenheit, ou 127 graus Celsius quando em pleno Sol. Lembre-se, a atmosfera não pode protegê-lo da dureza do Sol. No outro extremo, quando escurece, a temperatura pode cair para cerca de 280 graus negativos, ou 173 graus negativos. Quando você precisa de um copo de água na Lua, você pode ter que passar por vários arcos. Embora, então, seja verdade que a água na Lua, ela não existe na forma que você pode engolir prontamente. Curiosamente, a descoberta da água na Lua é bastante recente, ou seja, algumas décadas atrás, você poderia estar morrendo de sede sem saber que havia água por perto. A primeira descoberta conclusiva de água na Lua foi feita em 2008 pela missão indiana Chandrayaan-1. Ela detectou a presença de moléculas de hidroxila através da superfície lunar, mas elas estão concentradas nos polos. Outras missões, tais como Lunar Prospector, Alcross e Lunar Reconnaissance Orbiter, mostraram que a superfície da Lua tem hidratação global. No total, 12 pessoas caminharam na Lua, todos os astronautas da NASA. Enquanto a Lua é pequena comparada com a Terra e presa pela gravidade da Terra, a Lua tem efeitos poderosos sobre o planeta. Um dos efeitos é que a NASA está avisando que causará uma inundação global. Muitas coisas acontecendo ao seu redor são devidas ao Sol, mesmo que você não saiba disso. Na verdade, se a Lua desaparecesse da sua posição, a Terra mudaria instantaneamente tão radicalmente que talvez não reconhecêssemos nosso planeta como lar. Os animais sentiriam muito a falta da Lua. Veja, por exemplo, os crustáceos tão baixos na cadeia alimentar, estas criaturas que estão sempre se movendo dependendo da Lua para navegar. Mesmo o menor erro de cálculo é desastroso, pois os veria secos na praia, comidos por predadores ou levados para o mar. Você poderia ter visto a desova em massa de corais na Grande Barreira de Corais. E surpresa para você, ela é desencadeada pela Lua. Os corais são desovados de acordo com vários fatores, incluindo temperatura, salinidade e disponibilidade de alimento, mas isso sempre ocorre entre outubro e dezembro e logo após a lua cheia. Em terra, o escaravelho do esterco na África usa o padrão de polarização da luz da Lua e a maneira como ele se espalha pela atmosfera para navegar em linha reta. Sem a Lua, eles só se moveriam em círculos e não poderiam voltar para casa. O efeito mais comum e observável da Lua sobre a Terra são as marés. Você recebe as marés como a Lua e o Sol puxam na Terra. Na verdade, os oceanos da Terra voltados para a Lua se elevam em resposta à força gravitacional lunar e, como você pode ter adivinhado, formam uma maré alta. Mas o que isso significa é que, devido à diferença de atração gravitacional nos lados próximos e distantes da Terra, ao mesmo tempo, há também uma maré alta no lado mais distante da Lua. Como o oceano é líquido, entre estas duas marés altas, há duas marés baixas também. E conforme a Terra gira, estas marés alta e baixa se movem através do globo durante 24 horas, assim como cada local costeiro experimentará duas marés altas e duas marés baixas todos os dias. As marés são muito importantes para a vida marinha. Há uma área conhecida como zona intertidal, ou entre marés, onde muitas espécies prosperam. Se esta área se tornar menor ou mais estreita devido às marés mais fracas, os animais simplesmente morrem. Para os humanos, isso significa tempos de pesca mais longos e mais difíceis. O esporte aquático popular também vai sofrer. E você adivinhou certo, o surf vai sofrer se algo acontecer com a Lua. As marés que chegam empurram mais água para a praia, formando ondas maiores. Todas essas coisas podem soar muito longe, mas como os cientistas da NASA, em conjunto com uma equipe da Universidade do Havaí, descobriram, estamos prestes a testemunhar os efeitos perturbadores da Lua em tempo real. E isto é graças à mudança da posição da Lua. Eles a chamam de oscilação da Lua. E o que exatamente está acontecendo com a Lua? Parece que a Lua é mais misteriosa do que pensávamos. O satélite astuto tem maneiras de nos surpreender. Enquanto a Lua parece mover-se em círculos e ovais, há outro fator em sua rotação e revolução. E isso poderá causar grandes problemas para todos nós. Nós já estamos vendo os efeitos da mudança climática
enquanto o nível do oceano e do mar continua subindo. No entanto, está prestes a ficar ainda pior para as cidades costeiras. É claro que os cientistas sabem sobre a oscilação da Lua há séculos, mas os possíveis efeitos estão apenas nos encarando de frente. A NASA está particularmente preocupada em como o efeito da oscilação da Lua iria exacerbar os problemas climáticos que a Terra está enfrentando. Como dissemos anteriormente, as marés altas são causadas pela força da gravidade da Lua na Terra enquanto o planeta gira, fazendo duas marés aparecerem todos os dias. A Lua também gira ao redor da Terra aproximadamente uma vez por mês, em uma órbita que é um pouco inclinada. Se quisermos ser mais precisos, o plano orbital da Lua ao redor da Terra está a cerca de 5 graus de inclinação em relação ao plano orbital da Terra ao redor do Sol. Devido a isso, a órbita da Lua parece flutuar ao longo do tempo. Ela completa um ciclo total, o ciclo nodal, a cada 18,6 anos. No entanto, em pontos definidos ao longo do ciclo, a atração gravitacional da Lua ocorre de tal ângulo que ela arrasta uma das duas marés altas do dia um pouco mais alto, enquanto a segunda vem um pouco mais baixa. Até agora você já deve ter notado que a Lua não está necessariamente oscilando em si mesma. Além disso, a Lua ainda está puxando sobre a Terra com a força habitual. É claro que, mesmo antes do efeito da oscilação da Lua ser conhecido, os cientistas esperavam uma inundação significativamente mais alta. Mas ao obterem suas previsões sobre estas marés, os pesquisadores têm que trabalhar com muitos dados ruidosos, pois eles têm que lidar com padrões climáticos complexos, eventos astronômicos e variação de marés regionais. A oscilação da Lua é agora parte dos dados que eles têm que conectar para suas simulações. Os cientistas da NASA dizem que a oscilação da Lua irá melhorar o nível efetivo do mar. Eles estão dizendo que todas as costas dos Estados Unidos correm o risco de enchentes dramaticamente maiores à medida que nos aprofundamos nesta década. Podemos ter um momento de descanso enquanto a Lua ainda não entrou em seu ciclo de amplificação da maré. Os mares mais altos, que são amplificados pelo ciclo lunar, causarão um salto no número de enchentes em quase todas as costas continentais dos Estados Unidos e até mesmo no Havaí e Guam. Somente as costas do extremo norte, incluindo o Alasca, serão poupadas por um tempo, porque as áreas terrestres estão subindo devido a processos geológicos de longo prazo. E qual será a gravidade dessa inundação? Você pode ser capaz de se lembrar de algumas enchentes devastadoras dos últimos tempos, mas a NASA diz que a oscilação da Lua fará com que o número de incidentes de inundação triplique ou quadruplique. É um futuro assustador. Usando 2019 como linha de base, onde os cientistas previram 600 enchentes, é difícil quantificar os efeitos do aumento das enchentes que a NASA está esperando. As áreas baixas são as que correm maior risco devido ao aumento das inundações, mas isso só vai piorar com o tempo. Usando modelos, os pesquisadores têm sido capazes de descrever como serão essas enchentes. Algumas dessas enchentes podem acontecer em grupos, o que significa que elas podem durar mais de um mês. Dependendo do posicionamento da Lua, Sol e Terra, as cidades podem experimentar uma inundação em dias consecutivos ou a cada 2 dias. Os pesquisadores descobriram estes pontos de ruptura observando 89 pontos de maré em todos os estados e territórios costeiros dos Estados Unidos, excluindo o Alasca. Eles criaram uma nova estrutura estatística que mapeou cenários de elevação do nível do mar comumente usados e limiares de inundação, o número de vezes que esses limiares foram excedidos anualmente, ciclos astronômicos e representações estatísticas de outros processos, tais como eventos do El Niño, que são conhecidos por afetar as marés. Eles produziram projeções para a década de 2080. Eles estão continuando o estudo e estão planejando atualizar a ferramenta de inundação no futuro. Ter tais enchentes frequentes pode resultar em pesados danos econômicos. Imagine uma cidade sendo inundada 10 ou 15 vezes por mês. As empresas não podem continuar operando quando seus estacionamentos estão sob os pés d'água. As pessoas perdem seus empregos porque não conseguem chegar ao trabalho. Haverá crises de saúde devido aos esgotos infiltrantes de água. Isto é antes de contabilizar os danos à infraestrutura crítica, como o abastecimento de água, geração de energia, equipamentos de comunicação e etc. Os agricultores também podem perder todas as suas colheitas e animais quando estiverem submersos na água, o que levará à insegurança alimentar. Em resumo, só os Estados Unidos podem estar olhando para trilhões de dólares em prejuízos. Estas enchentes são diferentes das enchentes comuns de maré alta, que podem atingir cerca de 2 metros de profundidade e são chamadas de enchentes incômodas porque elas são mais incômodas do que uma calamidade. A NASA espera que a liberação de suas descobertas ajude as cidades em risco a tomar as medidas para evitar danos excessivos. É importante que comece a se preparar agora para a inundação que pode durar uma década, uma vez que elas comecem. A elevação do nível do mar já tornou a vida na costa arriscada. Alguns especialistas dizem que isso pode ter desempenhado um papel no catastrófico colapso de um prédio de condomínio em Surfside, na Flórida. No entanto, os efeitos da oscilação da Lua serão sentidos em todo o mundo. No Reino Unido, por exemplo, áreas baixas na Escócia, com rios e com costas próximas, estão entre aquelas frequentemente propensas a inundações.
E perspectivas recentes da organização Climate Central dizem que muitas áreas costeiras do Reino Unido, incluindo parques de Falkirk, Fife e Glasgow, assim como áreas inglesas como Grimsby, Hull e Southport, podem estar abaixo do nível da água até 2050. Os cientistas estão esperando que a oscilação da Lua amplifique as inundações nestes lugares. Vamos ouvir os seus pensamentos sobre o aviso de inundação da NASA na seção de comentários abaixo.